Então, vamos falar um pouquinho de autenticidade, né? Em um mundo que nós estamos vivendo atualmente, devido à internet, né, gente? A internet foi a evolução, foi a revolução do mundo, né? E tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado bom que nos faz refletir, pensar, abrir a mente com tantas opiniões, coisas que você nem imaginava e você ouve algo de alguém e aquilo te faz pensar e fala, é verdade, né? É isso. Ou confirma aquilo que você já achava, né? Já pensava. E em um mundo tão falso, tão iludido, porque é essa palavra, gente. É muita ilusão aí fora. E hoje você ser autêntica no que você é um grande defeito. Sabia? Tenho certeza que você sabe disso. Quem fala essa linguagem em mim aqui sabe. E a autenticidade hoje, ela ficou banalizada, porque você tem que fingir. Você tem que fingir, mudar sua personalidade para você agradar as pessoas. Porque senão você não entra num determinado círculo de pessoas, ou senão você não se enquadra, não se encaixa em um relacionamento que talvez você queria muito, porque você tem que transformar aquilo que você realmente é. Isso é tão triste. É tão triste. Porque a vida é um jogo. E tipo, você não pode demonstrar sentimentos. Tô falando de sentimentos porque eu gosto de falar sobre relacionamento há anos, né? Então, você hoje não pode demonstrar sentimentos. Você tem que fingir que não tem sentimentos. Você tem que disfarçar, você tem que fazer jogos, né, de frieza, de distanciamento, de qual a palavra? Não é gelo, tem uma outra palavra, né? Enfim, você tem que fazer essas coisas para você conquistar. Entendeu? Você tem que fazer jogos para você conquistar. E se você é autêntica, você não se encaixa nesse padrão de jogos, porque você quer falar o que você é, você quer transmitir a sua verdade, ainda que você erre, extrapole, né? Fale de falhar, né? Mas, cara, fingir que você não é a pior coisa do mundo. Eu já tentei fazer isso, eu já tentei ser assim. E eu me dei muito mal porque prejudicou só a mim. E hoje eu cheguei à conclusão que tudo que for prejudicar a mim, eu tô descartando da minha vida, do meu dia a dia, de tudo, seja o que for, seja trabalho, seja é, amizade, seja relacionamento, seja o que for. Porque as pessoas perderam a autenticidade de serem o que elas realmente são. E a gente não precisa se martirizar, se preocupar com isso, porque aquilo que é nosso vai chegar a nós, vai nos querer por perto, vai gostar da gente, vai nos contratar para um trabalho, vai vai nos querer simplesmente pelo que somos realmente. Podemos mudar para se enquadrar em algumas coisas, mudar. Às vezes é necessário a gente mudar, sim, né? Mas você mudar personalidade para agradar outras pessoas, não faça isso. Você vai se ferir, você vai se machucar e você vai se frustrar como eu me frustrei. Então vamos ser o que nós somos. Se você ama, fala que ama. Se você gosta, dá o seu sangue até o último momento, seja no que for, até o último momento. Eu aprendi o seguinte com a minha psicanalista. Você demonstra tudo até a última gota. Porque se não der certo uma situação na sua vida, se aquilo acabar, você sai, ó, de cabeça erguida, com o pensamento de eu fiz o que eu pude. Se não me viu com os olhos do coração, o problema já não é comigo. Então fale, seja você. E que se, não vou usar o palavrão aqui, mas que se F-O-D-A o resto. Porque o mundo
Você olha assim, eu vou em alguns lugares, eu olho assim, uma coisa momentânea, e depois você vai para sua casa, é um mundo vazio, sabe? E é tão gostoso você ter pessoas ali que você traz para perto de você, os íntimos, né? Até Jesus era assim. Não vou entrar em mérito de religião, mas até Jesus era assim. Jesus tinha os íntimos dele, porque o ser humano precisa, senão Jesus não tinha. Entende que a gente precisa de ter pessoas íntimas pra gente dividir a nossa vida? A nossa carga, o nosso problema, o nosso momento de alegria. Não é assim a vida? Ela é mais gostosa assim. Por que que eu tenho que me isolar? Eu não sou uma ilha. Nós não somos ilha para viver isolado. Nós somos seres humanos para conviver em sociedade e escolher dentre a multidão alguns de confiança para você trazer para perto. E você dividir a sua vida, a sua alegria. Você planejar coisas, viagem, compras, passeios, almoços, diversão, churrasco, choro, lágrima, dificuldade. Você ter a liberdade de dividir isso e ainda que a pessoa não tenha uma ajuda materializada, financeira para te ajudar, mas o fato dela te ouvir e falar, cara, você vai sair disso. Você vai vencer. Olha o seu potencial, olha o seu talento, olha o seu dom, olha quem você é. Você vai vencer. E só de ouvir isso, a nossa vida ela é toda transformada, renovada. A gente levanta com gás totalmente diferente. Mas as pessoas preferem se isolar dentro do seu mundinho, sofrer sozinho, e o outro às vezes queria ser uma mão amiga e nem consegue. Porque a pessoa se isolou, esconde do mundo que realmente sente, fica preocupado com o que os outros estão pensando. Eu já sofri por pensar e me preocupar com o que os outros estão pensando a meu respeito. Como eu já sofri com isso e hoje eu não quero nem saber disso. Sabe por quê? Porque quando eu, Juliana, passo meus problemas, meus perrengues, sou eu e eu. E alguns poucos que estão comigo na batalha. Então eu vou preocupar com o que A e B estão pensando, vai pensar, vai me julgar, vai me criticar. Eu quero viver hoje. Amanhã, eu nem sei se eu tô aqui. Tô gravando esse vídeo hoje? E se amanhã eu não estiver aqui? Vocês vão ficar só com a minha carinha aqui, ó. Lindinha, falando pra vocês. Então eu vou deixar de viver hoje? Hoje eu poderia estar em vários lugares. Mas eu quero ficar em casa, tranquila, na paz. Sabe? É uma escolha. Mas se eu quisesse sair, é uma escolha e tá tudo certo. Então vamos ser autênticos, gente. Não vamos fingir ser quem nós não somos, não. Não vamos trunfar a cara e viver outra coisa que eu até fiz no passado pouco, mas eu já fiz e me fez muito mal. Sentar numa cadeira de juiz e julgar todo mundo como se todo mundo fosse errado e você não. Entende? Você convive com pessoas, no início é legal, daqui a pouco aquela pessoa, por causa dos defeitos que elas têm, como você tem, como eu tenho, a gente começa a julgar e aquilo já não presta mais. E a gente senta numa cadeira de juiz e começa a metralhar, sendo que pessoas, seres humanos sempre vão falhar. Cabe a nós tolerar, suportemos-nos uns aos outros. Essa palavra de suportar uns aos outros é porque a gente vai ter coisas difíceis que não vão bater um com o outro, mas suporta. Porque tem muita coisa boa, tem um lado infinitamente melhor, maior na pessoa. Então vamos organizar os nossos sentimentos. Eu tô falando isso pra mim, porque eu tenho vivido umas coisas que têm me feito refletir. Porque eu, os piscianos, entre aspas, que eu leio muito, né? Às vezes as coisas acabam batendo. É um povo que se entrega muito e acaba sofrendo. Então, com todo sofrimento, a gente passa a ser o quê? Reflexivos na vida. Reflexivos na vida. Ih, esqueci a palavra. Enfim, o que eu quero falar de tudo que eu falei aqui. Ser autêntico. Ser quem você é. Não abrir mão de quem você é. Não abrir mão de falar o que você sente. Não abrir mão de falar o que você pensa. Mas ser educado. Ser coerente. Não atropelar as coisas. E outra coisa, se você errou e se culpa porque você errou, se levanta da onde você caiu. Pega as suas perninhas lindas, vai caminhar e vai seguir em frente. Que o melhor tá preparado para você. Você é honesto? Tem caráter, dignidade, gente boa, família? O melhor tá preparado para você. Tem fé em Deus? O melhor tá preparado para você. E é isso.